Olá, boa tarde, tudo bem? Dando continuidade à tabela periódica, hoje nós vamos ver uma parte bem simples, uma parte pequena, as propriedades periódicas. Lembra que nós vimos os períodos da tabela periódica, né? E nesses períodos também foram encontradas propriedades específicas. Nós temos os raios atômicos, nós temos os potenciais de ionização e a eletronegatividade ou afinidade eletrônica, que nada mais é que a capacidade que um elemento tem de atrair elétrons para si. Vamos inicialmente começar com o raio atômico. Vocês lembram que na tabela periódica, como está exposto aí, nós temos vários elementos, são 117 elementos, não é isso? Pronto. O raio atômico significa exatamente a distância entre os dois núcleos de um determinado elemento químico. O raio atômico, segundo a tabela periódica, ele cresce nessa direção, de cima para baixo e da esquerda para a direita. O maior raio atômico na tabela periódica é o frâncio, esse elemento aí. Os raios atômicos aumentam à medida que descemos um grupo no número atômico crescente e dentro dos blocos S e P, diminui da esquerda para a direita ao longo do período. Ânions são maiores do que cátions, e os cátions são menores do que os átomos que lhe deram origem, devido ao balanço de carga e interação eletrostática. Uma segunda propriedade periódica é a energia de ionização. Eu coloquei essa animação aí como se fosse o núcleo e um elétron circundando, né, ao redor dele. E nada mais é essa energia de ionização que é a energia necessária para remover um elétron, geralmente na camada mais externa. É uma medida de facilidade com que esse elétron pode ser removido. As energias de ionização, E1, primeira, segunda, terceira, podem ser expressas em electrovolts ou como entalpias de ionização, em kilojoules por mol, a 298 Kelvin. Um electrovolts, né, a energia para você retirar um elétron, equivale a 96,485 kilojoules por mol. Aqui nós temos a tabela, né, na tabela periódica, a tabela de energia de ionização. Como eu expliquei, é a energia necessária para retirar um elétron da camada de valência. Nós podemos observar, por exemplo, no grupo 1, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubidio, césio e frâncio, que o césio está em 376 kJ. Em contrapartida, nós vemos aqui a seta à direita subindo, o gás hélio, a energia necessária para retirar um elétron do gás hélio é 2.372 kJ por mol. Então, o hélio, no caso, possui a maior energia de ionização. Ou seja, para retirar um elétron deste elemento químico, é necessário muita energia. Exatamente por conta dele que ele só tem 2 prótons, consequentemente vai ter 2 elétrons, e os elétrons estão na primeira camada, a camada 1s2. Né? As eletronegatividades dos elementos diminuem ao longo de um grupo e aumentam ao longo do período. Mesmo com a diminuição do raio atômico, a eletronegatividade aumenta no mesmo período em que a mesma camada está sendo completada. Podemos observar aqui, ó, a eletronegatividade. O que é? A capacidade dos elementos absorverem elétrons. Podemos observar aqui novamente também, ó, os elementos do grupo 1A, o frâncio. Temos aqui, ó, o frâncio possui o maior raio atômico, a eletronegatividade dele é 0,7. Se nós pegarmos aqui, vamos aqui, ó, para a direita, vamos observar. Nós temos o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e o astato. O flúor é 4 a eletronegatividade dele. Todos esses elementos aqui, ó, começando do carbono, descendo por aqui, eles fazem ligações covalentes. Nós já conversamos em aulas passadas. Então, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, as principais propriedades periódicas da tabela periódica são esses 3. Raio atômico, energia de ionização e eletronegatividade. Nós temos eletropositividade, que é exatamente o inverso da eletronegatividade. Mas isso é o que mais cai nas questões do Enem. Por exemplo, nós temos uma questão aqui do Enem.
dois ou mais íons, ou então um átomo e um íon, se apresentam no mesmo número de elétrons, são denominadas espécies isoeletrônicas. Vamos ler novamente. Dois ou mais íons, ou então um átomo e um íon que apresentam o mesmo número de elétrons, mesmo número isoeletrônicas. Comparando-se as espécies isoeletrônicas, no frâncio, o sódio mais, o magnésio 2+, e o alumínio 3+, conclui-se que a espécie Mg2+, apresenta menor raio atômico. A espécie Na+, apresenta o menor raio atômico. A espécie Fr apresenta o maior raio atômico. Opa, nós vimos que o maior raio atômico é o elemento frâncio. Consequentemente, letra C é a resposta dessa questão. Vamos para o próximo exercício. Com relação às propriedades periódicas, é correto afirmar que em uma mesma família, os átomos dos menores períodos possuem menor raio atômico, menor eletroafinidade, menor eletronegatividade, menor energia de ionização, menor eletropositividade. Vamos ver aqui a resposta. Menor raio atômico, por quê? Os átomos dos menores períodos, consequentemente, menor eletropositividade. Seria o maior eletronegatividade. Quanto menos eletropositivo, mais eletronegativo ele é. Veja algumas questões que são simples, né? Nós podemos resolver tranquilamente.